Eu conheci o Júnior muito jovem, porque eu moro aqui há 42 anos quase. Nós fomos contemporâneos de adolescência. A nossa adolescência foi uma adolescência linda, né? A gente está nesse lugar que faz parte da nossa raiz de cidade, né? E a nossa história toda de cidade tem muito a ver com esse processo que a gente viveu na década de 80, de 90, que foi o começo dessa grande cidade que é hoje Balneário Camboriú. A nossa geração eram poucos, mas nós éramos muito libertos, né? Foi uma geração muito de confronto com os nossos pais, que vieram de um regime mais fechado, mais rígido e nos possibilitaram, né, ter mais liberdade. Então a gente aprendeu a trabalhar com essa liberdade, né, no exercício do dia a dia, mas confundimos muito, né, não tínhamos muito limite, tudo era desbravador. E assim foi uma geração toda. E foi uma geração que acabou muito se perdendo nesse processo. Né, tive um contato com algumas drogas, né, e muitos ficaram nesse caminho. E o Júnior foi uma pessoa que esteve parte, foi um jovem assim, né, solto na cidade como todos nós, descobrindo vida. Né, e ele teve um contato, como muitos outros, com droga. E a droga quase levou ele também, mas a capoeira pegou ele primeiro. E a capoeira foi o que tirou ele daquele lugar que ele estava e conduziu a vida dele para um outro rumo. Ele descobriu na capoeira, acredito, que esse significado gigante que a capoeira tem como arte em si. Porque a capoeira ela foi o manifesto de um povo. Foi a defesa de um povo, né, dos seus opressores. Né? Então, se a gente traduzir isso para a vida hoje, e o que representou a capoeira, talvez para o Júnior, foi isso. O que oprimia ele era aquele espaço que ele estava com a droga. E a capoeira foi o que ajudou ele a se defender disso, do que ele não queria para ele. Conheci o mestre Júnior, né, em 1992. Ele frequentava a minha lanchonete, né, conhecia ele, mas nunca tive contato com ele, não conhecia ele, assim, a história dele e tudo. E a gente começou a namorar meio que escondido, assim, na época, né, porque eu era separada, tinha 3 filhos já, né. Então a gente se tornou primeiro amigos e depois a gente começou a namorar. E um certo dia ele foi na minha casa e pediu para namorar comigo, né, para os filhos. E dali em diante começamos a nossa história. Durante esse período, né, eu comecei a frequentar a capoeira, né, também a academia, um pouco, né, porque como eu tinha outras atividades na época, que eu tinha lanchonete, então ficava um pouco complicado, né, deixar o meu ambiente lá. E dali em diante a gente começou, né, eu comecei a conhecer um pouco a história da capoeira. Foi através do mestre Júnior que eu conheci a verdadeira história da capoeira. E ali ele contou as histórias, né, do que ele fez, do que ele o que ele queria com a capoeira, que o tempo que ele passou na Bahia, né, os lugares onde ele conheceu, as histórias, que treinou com o mestre Nenel, que toda a história lá, né, que ele vivenciou lá na Bahia. Mas a história dele realmente começou aqui em Balneário Camboriú, né, Santa Catarina. A primeira academia dele, assim que ele veio de Salvador, ele abriu ali no Escadão, porque ele tinha contato com o Júlio e com o Álvaro, que eram dois atletas de Balneário Camboriú. Isso em junho de 1990, foi logo que ele veio de Salvador. Então ele já abriu a academia de capoeira ali, Bimbas do Sul, e eu era moleque ainda na época, claro, com 11 anos de idade,
Aí treinamos um bom tempo ali. Dali ele mudou a academia dele lá pro Castelinho, na frente da Pluma ali, na 1001. Antigamente o Castelinho era ali. Então foi ali que eu peguei a primeira graduação de capoeira. Isso em 91, se eu não me engano. De lá nós fomos para o ginásio Ivo Silveira ali. Ali a prefeitura sediou um espaço próprio para a capoeira. O mestre dava aula para uma pessoa, que era filha de uma pessoa muito importante na cidade. E através do mestre Júnior, que essas duas salas, tanto a sala da capoeira e tanto a sala do judô, foi construído graças ao trabalho do mestre Júnior. E ali ele tinha muitos alunos, né, de diversas idades, assim, adultos, né, universitários, crianças carentes. Nessa sala eu aprendi como dar aula de capoeira. Nessa sala eu aprendi a ser um cidadão fora da capoeira. Aquela sala ela tem um peso, né, diferente, sempre vai ter, né? E foi muito engraçado porque quando tudo começou a ruir naquele lugar, foi logo que ele faleceu, né? Quando eu entrei nessa sala agora, deu um peso, vendo essa situação, coisas da fundação aqui que virou um depósito. A gente vê esse rachado, a gente vê essa madeira quase caindo. Eu me recordo que aqui tinha vida, agora estava morte. Parecia que quando o mestre era vivo, aqui tinha vida. E agora como se foi, uma tristeza, né? Uma tristeza ver um trabalho de mais de 3 décadas num local onde grande importância, tanto esportivo quanto cultural, da cidade de Balneário Camboriú está abandonada. Os melhores anos da capoeira foram ali, os melhores eventos foram ali. O mestre Júnior, cara, eu fui no evento dele, entendeu? Eu estava, né, estou, né, em Itajaí. Pô, tem um mestre Júnior ali e tal, porque aqui não tinha muito, né? Que não era mestre Júnior, era professor, né? Professor, né? Pô, tem um professor Júnior, né? Eu falei, pô, então eu quero conhecer e tal. Ó, vai ter um evento e tal. Aí fui lá no evento, né, do mestre Júnior. Pô, ele me recebeu super, né, bem. Eu primeiro fui solito, né? Porque naquela época, se você levava muita gente, eu tinha essa, né, que já vinha, né, do meu treinamento de divisão. Se você já fosse acima de 4, 5, 6, já está invadindo a academia do cara, a gente não tinha isso aí, né? Então, o comércio ali foi o único assim que a gente teve uma amizade de jogo, cara, de conversar, de trocar ideia, não tem de falar referente à capoeira, dentro de Balneário Camboriú, aqui de Itajaí, né? E foi diferente, não foi como outros que eu conheci. O mestre Júnior, vamos dizer que ele chegou a ser um irmão do professor Careca, né? Na época, né? Hoje meu mestre Careca, mas na época professor, né? Ele sempre estava ali em parceria com o professor Careca, fazendo a apresentação, e eu bem pequenininho, né? Treinando junto com eles ali, e vi o carisma, né, que o mestre Júnior tinha, né? Não era nem do próprio grupo, né? Eram grupos diferentes, mas fazendo um trabalho junto em pró à capoeira, né? E ele sempre nos ajudando, respeitando, a gente fazendo sempre a apresentação junto. Tinha evento em Balneário Camboriú, lá estava todo o pessoal da Capras, do professor Careca, né? Levando seus alunos. Quando tinha evento em Itajaí, lá vinha o professor Júnior com a sua equipe toda, né? A gente fez uma amizade ali, nessa época ali, que cada evento que o mestre Júnior fazia, campeonato, que ele fazia campeonato, né? Eu levava uma galera, entendeu? Eu cheguei a levar lá no mestre Júnior, lá, quase 100 alunos, para participar do evento. Ele falou assim, se você não vir no meu evento, ele falava comigo, se você não vir no meu evento, o meu evento não sai, cara. E ele também trazia uma galera quando eu fazia, né? E vinha. Então a gente já sabia a data do evento dele e a data do evento meu. Eu conheci o mestre Júnior nos meados dos anos 90, eu já era mestre, me formei em 90, mestre, e conheci o Júnior como mestre, através de um evento do mestre Careca. Eu ia muito lá no Careca, também conhecia o Careca naquela época,
Aí ele me apresentou o mestre Júnior. É uma pessoa muito simpática, sempre com um bom sorriso, muito simpático. E aí onde eu conheci o trabalho dele, Capoeira Bimbas do Sul, onde eu tiro o chapéu porque ele foi um dos caras que começou a trazer, naquela época era difícil, trazer mestres renomados para dar cursos lá em Balneário Camboriú. Eu lembro dessa época, trouxe muitos mestres aí de nome da região aqui, foi um dos primeiros a fazer esse trabalho. Evento de capoeira, campeonato de capoeira é o que mais eu me recordo, assim, tinha um monte. O pai, eu lembro assim do pai fazer diversos eventos de capoeira que era, digamos, uma referência, assim, onde vinha vários mestres, pelo menos aqui na região de Santa Catarina, que era um pouco, pelo menos há, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, não se tinha tantos eventos e coisas, né, o nome da capoeira em si também era pouco difundido aqui, pelo menos. E eu lembro do pai sempre puxando esse bonde, né, sempre tentando trazer o movimento da capoeira para cá. E ele fez diversos eventos assim com grandes nomes, trouxe grandes profissionais, grandes mestres para cá, para tentar cultivar, né, essa semente aqui. Ele deixou de cuidar um pouco só do Bimbas do Sul, ele começou a pensar na capoeira. Ele começou a fazer evento para todos os capoeiristas da região, onde a gente só via falar na revista, nós ia na banca esperar quando lançava a Praticando Capoeira e vários outros, a revista Iê Capoeira e outros nomes de revista, né? A gente esperava lançar para nós ir lá e comprar a revista para olhar aqueles mestres, né? E se espelhar neles ali, o que eles falavam, CD, né? Depois lançaram a revista com CD e o mestre Júnior deu aquele pensamento top de, não, vamos começar a trazer esses caras aqui para o evento, vamos cobrar uma taxinha na quantidade de aluno fazendo o curso, nós conseguimos pagar esses mestres e não fiquemos só na revista, sabe? Então, vários outros mestres antigos tiveram aqui na região, mas não tiveram essa sacada que o mestre Júnior teve, né? E o mestre Júnior hoje, eu falo por experiência, por mim, né? E creio que muitos outros, né, vão confirmar isso e se não confirmar, mas está dentro de cada um, que a maioria do aprendizado que nós tivemos aqui na região foi fundamental o desempenho do mestre Júnior fazendo esse grande evento. A organização dele era surreal, né? Ele era um cara extremamente organizado, né? O batizado era lá em setembro, enfim, novembro, dezembro, e não importa o mês que era o batizado, lá em janeiro ele já estava organizando tudo. Ele já estava entrando em contato com mestres, os nomes realmente ele se preocupava, porque ele era um cara dentro da capoeira, né? Ele entendia, né? Ele sabia. Eu não me recordo muitos mestres que vieram, mas eu lembro dessa casa, às vezes, com uns caras ali sentados, 6, 7 mestres na mesa aqui de casa, né? Comendo, falando, cara, eu tô comendo com esses caras, né? Tipo assim, quando é que eu vou comer de novo com esses caras? Quando é que isso vai acontecer de novo, né? Várias oficinas participei, tem a oficina do Jogo de Dentro, Mestre Maurão, que ele trouxe, Dinho Nascimento, fez acho que mais de 3 campeonatos, vários campeonatos ali o mestre fez, né? Evento mesmo, perdi as contas de quanto eu fui, né? Em Balneário Camboriú, né? Eu lembro até hoje que teve alunos que, quando nós trouxemos Tony Vargas para cá, grupos que ô mestre, vamos trazer fulano, o Bimba do Sul é pequenininho, trouxe Tony Vargas, por que o nosso não pode? Não, no meu grupo só eu posso dar curso. Houve esse comentário, tanto é que muitos professores saíram desse grupo, né? Não vou citar nome, claro, mas aconteceu, então é uma coisa que dá impacto, né? Impactou aqui em Balneário, e não foi em Balneário, foi na região. No último evento que foi feito com a presença do mestre já doente, eu tive a oportunidade de falar uma coisa que eu gostaria de reafirmar. Para os capoeiristas da região, principalmente, e inclusive alguns de fora do estado, do Rio Grande do Sul, do Paraná, a nossa história, a nossa trajetória passa pelos eventos do Mestre Júnior. Então, a gente conheceu muita gente, a minha história, se eu contar a minha história, parte dela passa pelos eventos organizados pelo Mestre Júnior. E isso contribuiu muito para a capoeira da região, da cidade de Balneário Camboriú em especial, mas eu acredito que isso se espalhou muito mais, porque vinha gente do Paraná participar dos campeonatos dele. Eu sempre participei, levei meus alunos para participar, meu filho participou sempre.
Vários alunos meus ficaram entre os primeiros, ou às vezes até em primeiro lugar. Às vezes com os filhos dele, eu sempre tinha alunos da mesma categoria. Era sempre um motivo de expectativa, participar dos eventos, a disputa, o treinamento. Bom, os campeonatos eram o que mais me deixava animado, assim, no fim das contas, porque quando eu estava desanimando da capoeira, alguma coisa assim, chegava meu pai, aí fazia um campeonato, aí o campeonato bem organizado, bem estruturado, assim, vários grupos, né, vários grupos de vários lugares para fazer o campeonato. Eu ficava todo animado porque eu queria jogar, eu queria mostrar serviço pro meu pai, queria mostrar que eu sabia fazer os movimentos. E era muito legal essa conexão dos campeonatos e as aulas, porque em qualquer decaída que eu tinha, esse campeonato meio que voltava a minha alegria de fazer capoeira. Esse negócio de campeonato, na verdade, aqui em Santa Catarina, ele foi os primeiros a criar esse sistema de campeonato aqui. Daí eu fiz um também, ele compareceu, ele fez alguns, se eu não me engano, ele fez acho que durante o tempo que ele estava com saúde, que ele estava desenvolvendo o trabalho dele, ele deve ter feito aí mais ou menos, acho que foi uns 3 ou 4 campeonatos, não me lembro bem. Balneário Camboriú, por ser uma cidade de turistas, sempre aparecia mestres de capoeira, mas era só para fazer apresentação em época de verão, né? A chamada temporada, né? Alguns até abriam um espaçozinho por Camboriú lá e faziam um trabalhozinho, mas quando chegava o frio... Quantos vieram aqui? Quantos passaram por aqui? E nessa decolada do pessoal, que vinha outros métodos, professores e tal, eles vinham para poder ganhar dinheiro, eles vinham para sugar você, certo? E quantos alunos a gente perdeu? É bem importante, né, mencionar isso também, porque assim, ó, no litoral é assim, né, todo o litoral, todo mundo acha que vai vir para cá e vão ficar rico, né, principalmente o pessoal da capoeira que acha que vai ficar rico com a capoeira, né. Então, o que aconteceu aqui em Itajaí com o mestre Careca, né, que várias pessoas passaram, eu não posso deixar de citar o nome do meu mestre, né, que várias pessoas passaram aqui, dão aula 2, 3 meses, fazem evento, pegam o dinheiro de corda, de uniforme e some, né? Então, imagina também como aconteceu lá em Balneário Camboriú, várias vezes, tu via depois o pessoal de tanta a capoeira que o mestre Júnior deixou ela com o nome lá em cima, todo mundo falando da capoeira. Daqui a pouco tinha o jornal divulgando, vai ter um batizado de capoeira, mas não era do mestre Júnior, era do fulano, do ciclano. Aí daqui a pouco se sumia, porque só fazia aquele evento, principalmente na temporada, e depois saía. O mestre Júnior nunca deixou a capoeira de lado. Para mim, quando se trata de capoeira em Balneário Camboriú, era o mestre Júnior. Vocês podem chegar em Balneário Camboriú e vocês podem ver que o nome dele lá nunca vai morrer. O trabalho dele está lá nas escolas onde ele deixou. Sempre lutou pela capoeira, sempre batalhou. Fez de tudo pela capoeira o mestre Júnior. Até hoje, eu desconheço qualquer um que se diga ser mestre em Balneário Camboriú. Eu reconheço o mestre Júlio, aquele guerreiro que não está mais entre nós. Aquele eu reconheço. É inegável o trabalho que ele fez, a contribuição dele para a capoeira, para a sociedade da nossa região de uma forma geral. Ele foi o idealizador do projeto Oficinas, de colocar a capoeira em projeto social dentro de Balneário Camboriú. É por ele que isso aconteceu e até hoje continua, entendeu? Isso não se apaga. Quando se faz um trabalho bom e as pessoas do órgão político veem o teu trabalho, eles apoiam, com certeza, principalmente que trabalham com crianças e adolescentes. Foi o caso dele também, trabalhou com projetos. Projeto Oficinas,
Casa da Criança, ele fez o Capoeirança, ele fez Projeto Salve, um Capoeira Criança Saúde. O mestre Júnior, né? Ele começou pela Fundação de Esporte, ele era contratado, aí era técnico de esporte, né? Como ele tinha carteirinha, tudo, né? Tinha esse reconhecimento como técnico de esporte. Colocaram ele como técnico de esporte, era feito contrato na época, e trabalhava já no ginásio de esporte ali, Irineu Bornhaus, né? Ali, né? No bairro dos estados, né? E ele foi contratado pela Fundação de Esporte, ali ele iniciou como a capoeira ali, e depois, trabalhando ali, ele deu aula há algum tempo também no CIEP, né, para as crianças carentes, e depois de alguns anos, eles criaram esse núcleo, né, de atendimento, que depois veio a ser o Projeto Oficinas. Na época, a secretária da Educação e junto com mais umas outras pessoas, que era a Evandra na época, né, que hoje é nossa diretora do Projeto Oficinas atual, né, ela conseguiu que o Júnior fosse trabalhar no Projeto Oficinas, né, como professor ali, né, de capoeira. E ali ele iniciou o projeto com a capoeira ali, né, no município, assim, ser contratado como professor, e a capoeira começou a ser trabalhada dentro das escolas, né, que até então não tinha, né, isso. E aí ele começou a desenvolver o trabalho dele como professor no Projeto Oficinas. Ele foi contratado no Projeto Oficinas como P1, né, na época, em 97, ó. Aí ficou, né, todos esses anos, ó. Pode olhar, ó. Tem todo o registro aqui na carteira. No Projeto Oficinas, o primeiro desfile de 7 de setembro, o mestre Júnior levou mais de 300 alunos para, se eu não me engano, era a Avenida Atlântica na época. Depois passou para Brasil, mas ele sempre 200, 300 capoeiristas, convidou careca, convidou, e tinha muitos alunos ali no projeto. Então ele fez uma berimbalada na avenida, jogo, chamava atenção. Bem isso mesmo. 7 de setembro. Tu lembra que a gente sentou aqui, bem nesse local aqui, para começar a falar sobre isso, professora Cláudia? Aqui ela está um pouco danificada, né? Porque roda e para. A casa pegou enchente, né? E essa foto aqui era um desfile de 7 de setembro, daí o Júnior dizia assim, ai, segura ele. Não tinha jeito de segurar os meninos, né? Aí corri pro lado do pai, se agarrava com ele e tinha que ser no colo dele, lembra? Desse detalhe? Eu me recordava que havia aquele bom assim, né? Aí o Johnny no colo e o Neto com aquela cara. É verdade, porque eles eram uma atração, Johnny e o Neto. Todo mundo ficava esperando. Cadê os polaquinhos vindo? 2 pequenininhos correndo no meio pra... Sempre entre uma escola ou uma bateria ou outra assim, tipo capoeira e música, tinha aquele bom. E o mestre falou assim pra mim, menino, vai lá e vira um monte de mortal daquele bom. Aí eu virava mortal pra caramba, andava flick mortal. Aí até que eu cheguei perto e tinha a curva ali da Atlético Catamandaré. Aí os caras falavam, o menino vai morrer, ele virar mortal, mas virava muito mortal, porque é pulador, né? Aí o mestre Júnior falava assim, vai lá e faz teu show. Aí eu fazia show. Bom, eu comecei na capoeira, na escola, isso eu tinha 15 para 16 anos, um projeto onde que o mestre Júnior foi na escola, onde a gente estudava, e distribuiu panfletos de um projeto que ele estava fazendo, que era o Projeto Oficinas. Para mim era uma novidade, que para mim capoeira era uma coisa que, da onde que eu vim, não existia. E fui conversar com meus pais e eles acharam uma coisa meio estranha, até não foi muito compactuoso com a situação. E eu, com a insistência, eu consegui a assinatura do meu pai e da minha mãe e fui para a academia, aonde que nessa época era a academia junto ao Colégio Ivo Silveira.
Começamos a fazer capoeira pelo projeto, era no horário, eu estudava no horário da manhã e eu fazia capoeira na parte da tarde, segunda, quarta e sexta. Eu entrei no projeto Oficinas em 2002 e lá já acontecia a oficina de capoeira. Foi onde eu conheci o mestre Júnior, que ministrava na época aula para as crianças, uma turma muito grande, era o carro-chefe, na verdade, do projeto Oficinas, né? Então eu conheci o mestre Júnior e a capoeira no mesmo momento, mas a capoeira ainda de uma forma muito diferente, porque à medida que eu fui conhecendo o mestre Júnior e a paixão que ele tinha pela capoeira, me fez ver coisas muito diferentes na arte da capoeira, né? Me fez ver como a criança, na verdade, se desenvolve pela capoeira. Então essa paixão dele, que ele conseguia passar, né, para as pessoas, me fez ver a capoeira de uma outra forma e mudou a minha vida, porque eu me envolvi também, né, fiz capoeira, fui aluna do mestre Júnior durante muito tempo e também a minha forma de pensar como pesquisadora da infância, né, que eu também pesquiso essa área da infância desde 98, então eu comecei a perceber como a didática da capoeira, né, a música, a e a u, o e a, então como a criança se alfabetiza através da capoeira, como a criança enfrenta situações através da capoeira, e a capoeira pela lente do mestre Júnior é uma capoeira de vida, né? Não é só uma prática, é uma forma de estar no mundo de uma maneira diferente. O Júnior trabalhou 22 anos no projeto, então ele vestia a camisa. Quando ele veio a falecer, ele estava com a camiseta do projeto. Ele tinha um amor, uma paixão pelo projeto. Ele tirou muitas crianças da rua, ele tirou muitas pessoas que não tinham chão, não tinham um porquê. Ele deu muita força para muita gente, ele ajudou muita gente. Quando ele trabalhava no projeto Oficinas, muitas crianças não tinham condições assim de ter um abadá, né, a roupa. Mesmo sem condições, ele sempre, vou dar o abadá, vou dar a roupa, vou deixar treinar, nunca vou cobrar, né, por isso. Olhava os alunos já pensando eles lá na frente, assim, que seriam grandes homens e mulheres, né. Isso a cidade tem que reconhecer do Júnior. A cidade precisa devolver essa grandeza para o Júnior, porque isso é parte da história de muitos jovens dessa cidade. Sempre pensando no sentido, né, de tornar uma pessoa melhor, né, que aquele aluno dele fosse um exemplo lá na frente, né. Às vezes falavam assim, o Júnior não quer que ele saia do grupo. Não é que ele tinha um amor tão grande pelos alunos, assim, não era questão que o aluno fosse sair do grupo, mas ele queria proteger aqueles alunos, ele se sentia um pai, assim, quase daqueles alunos, né. Então, eu acho que até as pessoas devem entender quem é capoeirista, esse sentimento, né, de amor que cria um vínculo muito grande com os alunos, né, de querer que eles tenham um futuro melhor, não no sentido só no financeiro, porque o Júnior nunca pensou só no sentido financeiro, porque todo capoeirista sabe que a capoeira no Brasil ela não tem esse reconhecimento tão grande, que muitos têm que ir lá para fora, né? Mas ele não, ele foi persistente, ele queria ficar aqui, ele queria lutar pela capoeira. Não, Balneário Camboriú vai ser reconhecida pela capoeira. Nós vamos deixar um legado aqui, a gente vai construir a história da capoeira. Teria vários exemplos, né, de criança que é muito introvertida, de criança que tem dificuldade, né, de se relacionar com o outro, que eu acho que esses são os maiores exemplos, né, da dificuldade da consciência corporal. A gente tem vários exemplos assim de transformação de vida mesmo, né? E depois a gente encontra já hoje, né, como eu já estou bastante tempo no projeto Oficinas, eu já encontro alunos adultos, né? Então a gente conversando e percebendo como essa pessoa está hoje, a gente sabe que teve uma sementinha lá atrás, né? Essa semente que ele plantou foi de realmente acreditar que a capoeira pode ser diferente, né? Que a gente pode levar a capoeira, que ela pode
ser um instrumento de transformação na vida das pessoas. E que ele tinha muito amor, né? Ele trabalhava com a capoeira muito mais de forma social do que realmente, não que não fosse profissional, mas ele trabalhava com esse intuito, né? De alcançar as pessoas através da capoeira e transformar a vida dessas pessoas. Porque a capoeira, ela tem essa diretriz, né? De ajudar o indivíduo a se centrar, a ter concentração, a ter disciplina, a entender a força individual, né, e o limite dessa força, né, a se entender como parte de uma comunidade, de um universo, parte do mundo, né, mas saber que a tua grandeza precisa respeitar o outro, né, que a tua força muito mais é recolher do que devolver, né? Então, isso na vida de pessoas transforma, né? E pode estruturar uma história de vida para sempre, né? Então isso é bem importante, que a gente tem hoje aliado à educação, sabe? Ajuda a todos esses jovens que estão em contato com a capoeira a construir outros trajetos de vida. Em 2017, em novembro, nós fomos para a Bahia, ele fez todas as filmagens, ele estava muito feliz, ele gravou lá uma roda, né, de todos os lugares que ele queria ir relacionado à capoeira, ele foi lá visitar, registrar, Pelourinho, o Forte da capoeira, tudo. E retornamos, e lá mesmo ele já estava falando assim, parece que eu não estou muito bem, assim, né? Aí eu disse, não, pode ser, né, porque viagem de avião e tal, né? E aí ele disse, não, estou sentindo como se eu tivesse com uma sinusite, né? Aí chegamos em Balneário, ele retornou ao trabalho, foi trabalhar normal, ele disse que estava bem, voltou ao trabalho no projeto Oficinas, né, onde ele trabalhava, né? Na época, a gente já estava sem se falar mais ou menos 2 anos, a gente teve uma discussão, né? Então a gente estava afastado. Foi no retorno dele da Bahia. Eu lembro que eu conversando com a minha mãe, ela falou, ele, né, chegou, e, enfim, e tá com dor de cabeça, aquela coisa, e aquela coisa um pouco de homem, né? Eu vou me medicar aí, não preciso ir no médico. E eu lembro que eu vim visitar, antes mesmo de a gente saber o que ele tinha, com uma outra pessoa que eu morava no mesmo lugar que essa pessoa, que era muito amiga do mestre, né? E eu cheguei aqui e ele estava no quarto, enfim, não entrei também porque respeitei, né? E logo depois disso ele se internou, ficou um tempo ali, até sair a notícia. Para mim foi muito difícil, porque eu fui a primeira pessoa a receber a notícia depois da minha mãe, né? Ela me ligou e falou, preciso que tu venha aqui no hospital pra gente, né, conversar, enfim. E ali eu já senti que alguma coisa, né, estava acontecendo. A minha irmã chegou e falou, seu pai tá com câncer, vamos ter que se juntar aqui, esquecer todos os problemas. A gente não pode tentar achar um lado ruim das coisas, não tem que arranjar briga, a gente tem que todo mundo se ajudar e ficar do mesmo lado, porque vai ser um problema grande para enfrentar. Eu lembro do dia que eu fui avisado, mas o pessoal a mãe, o pai, eles já sabiam antes, demorou um pouco para chegar essa notícia. Foi num dia que tinha um evento que eu estava participando, inclusive eu comecei a montar o evento, assim, era um evento com outros colegas meus, e uma hora até sentei assim, comecei a chorar porque caiu a ficha, o pai tá com uma doença séria. Foi bem pesado, assim. Eu caí, né? Eu fiquei assim, pasmado, sem palavra. Tanto que o bode falou, mestre, e aí, mestre, não vai falar nada? Aí eu falei assim, você quer que eu fale o quê? Entendeu? Vamos aguardar, vamos esperar, né? Vamos rezar, pedir a Deus, né? Porque é uma doença que, né, é complicado, né, não é fácil, entendeu? Depois que a gente ficou sabendo, a gente ficou muito chocado, porque é um pai, é uma família, primeiro não se acredita o que está acontecendo, mas no fundo, todo mundo
que nem sempre tem, a gente sempre tinha uma esperança que ia ser uma coisa que ele ia conseguir contornar e passar por cima. Cara, no ano que ele adoeceu, ele não queria contato com muita gente, porque ele sabia que ia ficar bem. Então ele não queria que ninguém visse ele daquele jeito, não queria muito contato com pessoas de fora. Poucas vezes ele deixou assim alguém vir. Da família até o pessoal conseguia vir, fazer um contato assim, mas ele não queria ver as pessoas na situação que ele se encontrava, assim, que estava muito debilitado, muito fraco. E é uma pessoa que todo mundo tinha uma imagem de um homem forte, né, de um homem, um mestre de capoeira, uma referência, um cara briguento, um cara que não podia olhar muito torto para ele. Então, quando ele se encontrava naquela situação, ele não queria assim, muito contato com o pessoal, porque ele sabia que aquilo ia passar e ele ia voltar, e a todo momento ele falava sobre, não, isso vai passar, vai dar certo, enfim. Eu senti dele assim uma forte dor que ele via ao ver a gente que era aluno dele, vendo ele numa situação daquela, sabe? Porque a gente sempre tinha a visão do mestre forte, um cara guerreiro, um cara que era ele tudo, né? E no final ali ele estava precisando bastante, mas a visão que eu tive ali dele era que ele não queria muito aos que estavam sempre junto com ele, que tivesse naquele momento de dor dele, sabe? E muitos alunos se conversávamos e tentávamos ir lá e a gente via que ele não queria nos receber por causa da dor dele. Cenas que eu tenho muito forte durante esse tempo da doença, do braço, assim, que eu sempre ficava fazendo carinho, e ele tinha berimbau tatuado no braço, então é algo que eu lembro muito. E massagem, carinho nos pés, porque ele não podia levantar, né? Então, e assim foram meses, até que eu estava na cozinha com a mãe e ele apareceu andando, né? Saiu do quarto e apareceu andando, e eu falei, meu Deus, mãe, mas alguém passou ali. E era ele, né? Porque ele era muito forte. Então ele foi um cara que ele amava viver, né? O último evento, o último encontro com o mestre Júnior foi uma roda de capoeira como despedida. Eu vi assim, né? Eu acho também, tiro o chapéu, uma pessoa hiper corajosa. Eu não teria coragem de fazer isso, eu acho que não teria estrutura. Eu não sei se é um momento que está bem centrado, sabendo da coisa e faz. Tem que ser muito forte para isso, muito forte. Para você dizer assim, eu vou encontrar meus amigos porque depois não vou ver mais. Ele ciente da doença dele, que era irreversível, e fazer uma roda de despedida dos amigos. Ele não disse literalmente isso, mas foi. Tá? Muita gente nessa roda, uma roda boa, ele sentado numa cadeira de roda, tocando berimbau, né? Já não tinha muito, cantou até um pouco. Mas eu achei muito corajoso, uma coragem fora do normal para você fazer uma roda, sabendo que é a última vez que está olhando no seu rosto, está olhando nos seus olhos. Eu ia fazer um batizado, troca de corda em Blumenau, mas ele disse, Melancia, eu não posso, eu não estou em condições de ir para Blumenau, não vou conseguir, mas faz, que se eu puder eu vou, mas se eu não puder, eu sei que tu vai conduzir esse evento da melhor forma. A gente priorizou fazer um evento em Balneário Camboriú, tá? Para que o mestre pudesse estar presente. E a gente fez aquele evento em Balneário Camboriú, isso foi em 25 de novembro de 2018. E foi show de bola, foi muito bom porque a gente conseguiu conversar convidar vários mestres para estar presente, amigos, assim, que conheceu o mestre Júnior para estar presente nesse evento, para, não digo se despedir, mas poder participar de um evento de capoeira na qual o mestre estivesse presente. Ele não queria muito contato com as pessoas por conta da doença, que ele estava debilitado, e foi ali uma oportunidade do pessoal poder entrar em contato, ver ele, falar um pouco com ele, sabendo de toda a situação que ele estava passando. E eu lembro bem que ele chega
um tempo depois, eu não me lembro agora se eu busquei ele ou se a minha mãe, alguém foi buscar ele em casa enquanto a gente preparava o evento. O pessoal já estava lá, quando ele chegou, todo mundo parou, congelou, aplaudiu ele. Todo mundo conhece, né, o legado que ele deixou, é indiscutível isso. E foi bem emocionante, assim, tanto para ele, que pôde estar ali, pelo menos, tendo um contato com uma coisa que ele gostava tanto, né? Esse evento, né, que foi feito para ele, de final ali, foi uma despedida, ele já preparou, porque ele mesmo colocou isso, né? Chamem as pessoas, porque provavelmente esse vai ser a última vez que elas vão me ver, né? Então, ele foi muito forte ali, ele já não conseguia, né, andar, estava fraco, enfim, mas ele ficou do começo ao fim. Ele ainda ficou muito bravo que ninguém deu o pandeiro para ele tocar, porque ele queria tocar o pandeiro no evento. Todo mundo muito preocupado com a fragilidade dele, né? E eu ouvi pessoas assim que nem eram da capoeira depois falando assim, enfim, a professora de dança, eu nunca vi no mundo da dança o que eu vivenciei aqui, assim, com esse mestre, né? De ele entrar e o que a gente sentiu aqui, se eu falar nunca vai dar para expressar o que foi aquele último momento, assim. E ali eu já sabia, né, que seria o último, e as pessoas também, mas foi ele conseguiu receber em vida toda essa honra que ele merecia, né, por todo o trabalho que ele deixou. Eu cheguei lá, quando ele me viu, ô, meu irmão, meu camarada, com a voz, né, já bem, né, habilitada bem. Eu falei, pois é, cara, tamo aí, cara, tamo junto e vamos continuar junto aí nas rodas, nos eventos, entendeu? Daí até ele me falou ali meio baixinho, né, coisa que eu não falei também, né? Eu falei, mestre. Ele falou, mestre, pode ser que seja o último meu. Eu falei, rapaz, quem sabe é Deus, rapaz, você não sabe nada. Eu falei pra ele, você não sabe nada, você só sabe jogar capoeira, aí tem esse pessoal aí. Daí ele falou, não, mas eu brinquei com ele, ele falou, né? Eu sinto que estou indo embora, né? Eu falei, embora daqui a pouco também eu vou. Falei para ele, né? Um tchau aqui, vou para casa, tu também vai, cara, é assim, vamos embora. Aí ele bateu minha perna, né? Aí já veio um outro conversando e tal, e um outro. Então aquilo fica marcado, né, na cabeça da gente, né? E aí logo depois ali, né, não demorou muito, né? Recebi notícia que tinha falecido, então aí eu falei, puta vida, é complicado, não é fácil não você perder um irmão, né? Perder um amigo, né? Então chegou perto do final do ano, em 2018, ficou em dezembro, né? E perto do Natal daí, né? Foi ali o período. Foi na faixa, acho que foi mais ou menos na mesma época, assim, 22, 23 de dezembro de 2018. Ele não estava muito bem. E aí a Sinara, minha filha, né? Ela chegou e falou assim, mãe, acho que o pai não está muito legal, né? Assim, a respiração dele não está muito legal. E aí eu disse, realmente, ele não está bem, não. Vou levar ele para o hospital, né? Ele não está querendo muito, mas eu vou levar. Chegando lá, eu acho que foi o pior dia da vida dele, assim, sabe? Porque a gente ficou esperando e como era troca de médicos, assim, de plantão, né? Então eu deixei ele na cadeira, assim, de roda, que ali ele estava bem fraco, a respiração bem ruim, assim. E aí ele dizia assim, ai que demora, eu acho que eu vou embora daqui. Ainda ele conseguia falar assim, né? Que ele não queria ficar ali, que ele queria ir embora. Daí eu disse, não, meu amor, já vamos te atender. E aí apareceu um anjo lá, que era uma enfermeira que já tinha cuidado dele, assim, né? Eu vou avisar que o Júnior mestre, sabe, elas já conheciam ele, né? Mestre, o Júnior tá aqui, né? Aí ela foi lá dentro, daí já veio o médico, já mandou entrar e a gente entrou e ali ele disse, não, a gente já vai internar, ele vai ficar aqui, a gente vai cuidar dele. E ali ele foi tendo pioras, assim, nada melhor, né? No dia que
a gente recebeu assim, a notícia que ele não estava muito legal, ele estava sobre doses assim, de morfina por causa da dor, não conseguia respirar tão bem, né? E basicamente ele estava muito dopado a um ponto de vez em quando ele acordar um pouco assim daquela alucinação de morfina e coisa arada. Acordava assim um pouco e voltava e foi ali 2 dias assim no final. E daí teve a noite, né? Ele faleceu na manhã, nessa noite eu dormi, eu e minha mãe lá. E foi tipo uma noite bem ruim, assim, porque ele acordava, a gente não conseguia dormir direito e tal. A gente até dividiu o sofazinho do lado da cama dele. E daí pela manhã eu falei pra mãe, tipo, mãe, vai em casa, né, um pouco pra você descansar. O Neto falou, mãe, vai em casa, tomar um banho, trocar de roupa, a senhora tá aqui direto, né, vai lá e tal. Vai lá comer alguma coisa. Aí me insistiu muito, sabe, pra mim ir pra casa. Aí eu ir pra casa. Aí peguei, tá, então vou pra casa. Só trocar de roupa, então, né? Vou, sei lá, nem sei o que eu quero, filho. Eu nem quero sair daqui. Não queria realmente sair, né? E naquele que eu saí, ele esperou eu sair do hospital. E aí ele veio a falecer. Quando deu umas 7 horas, eu tava no sofá, eu percebi que ele não... Sei, cara, não deu pra notar que parecia que ele não tava respirando direito e tal. E aí eu me desesperei, que daí eu fui pra cima dele e ele não respondia direito. Aí eu chamei as enfermeiras, os enfermeiros vieram, olharam pra ele, já botaram a mão aqui no pulso, não dava mais pulso. Acabei de chegar, o Neto já mandou uma mensagem, Humberto, né, que é o meu filho, o Neto, mandou mensagem, mãe, volta pro hospital, que o pai acabou de falecer, eu acho. E o Neto estava com ele naquele momento, sabe? Foi um dia sozinho, Aí eu peguei e voltei para o hospital, mas assim, 10 minutos, sabe? Eu tinha acabado de estacionar o carro na frente aqui, tinha entrado na garagem, entrei na garagem, o Neto já mandou a mensagem, porque o hospital é próximo, né, daqui, né? 10 minutos, eu acho que 10, 15 minutos. Aí cheguei aqui, já voltei, aí eu vi que ele faleceu, né? No dia 28 de dezembro de 2018, o mestre Júnior nos deixou, né? Cara, uma frase de despedida. Aí é emocionante mesmo. Cara, eu gostaria de dar um abraço nele e dizer o quanto ele foi importante para mim e para a capoeira e que realmente ele faz falta. Pô, cara, eu não sou de me emocionar, mas, cara... Guarda o mestre Júnior de todo jeito, cara. Jogando capoeira, na amizade que a gente tinha bastante, né? Então o mestre Júnior no meu coração de capoeira mesmo assim, o mestre Júnior, acho que igual ele, por enquanto, não teve ninguém, não. Bom, eu ia pedir mais uma direção dele, né? Que a vida é complicada, né? Então, ele direcionava bastante o meu caminho. Então, quando eu me perco, eu fico pensando o que eu vou fazer, e só vem ele na cabeça, né? Sem falar, né? Sem palavras. O que eu falaria pro Júnior? Cara, tu é porreta. Obrigado. Obrigado por não ter desistido de nada. Eu falaria isso para ele. Se ele estivesse aqui, eu não teria muitas palavras assim a dizer, né? A não ser agradecer, né? A confiança por ter depositado em mim. Mas eu escreveria um livro para ele. E todo ponto eu agradeceria. Era muito obrigado por tudo. Porque... Te devo saúde, respeito e obrigação. É o que eu devo a ele. Né? Então, e ele sabe disso, né? Ele só olhava e eu já sabia. Né? Eu sempre falei que ele era alegria. Era alegria, brincando, rindo, sempre com a simpatia. Então, para mim, ele representava isso. Júnior era alegria.
Essa semana, inclusive, fazia muito tempo que eu não sonhava com ele. E eu tive um sonho com ele bem forte, assim. Eu sabia que ele não estava ali, né? Mas ele estava na praia, assim, caminhando. E eu falava, né? Por que tu foi embora? Eu questionava, porque no sonho eu sabia que ele não estava mais. Mas se eu tivesse a oportunidade de falar com ele a última vez, talvez falaria que eu amo ele, né? E tudo que ele representa na minha vida, das vitórias que eu estou conquistando hoje profissionalmente, graças a ele, né? Porque todas as portas, quem me colocou na patinação foi ele, né? Foi ele que falou, não, abriu isso aqui, tu vai, e era um desafio para mim novo, mas tu vai. Então, agradecer, né? Agradecer, porque eu acho que eu nunca vou poder passar a minha vida inteira, mesmo ele não estando aqui, agradecendo por tudo que ele fez. Toda vez que eu abri o gingada na minha ginga, o mestre de mim. Viva meu mestre. E viva seu legado. Eu sinto muita falta dele. Difícil falar. São tantas coisas que eu queria falar para ele. Queria que ele estivesse aqui vivo comigo, né? Não queria que ele fosse nunca embora, mas eu sei que ele tem uma missão que ele já cumpriu aqui na Terra, né? Sei que eu amo ele, que ele vai ser o meu amor eterno. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria uns 5 anos, falar, pai, para de fumar, começa a tratar no médico, essas coisas. Se a gente tivesse visto isso antes, talvez ele estaria aqui com a gente, conosco, né? Primeiro dia que eu vi ele, que eu disse que já amava ele sem conhecer ele. É um amor, eu ia dizer que queria ele para mim de volta, mas não tem como. Quando eu for embora, meu birimbau irá comigo. Terei saudade dos amigos e dos amores que eu deixei. A vida é curta e o mundo é pequeno, como um frasco de veneno para quem vive sem razão. Chora, pandeiro, o atabaque não tem som. Mais um toque de iuna, lá vai eu meu birimbau. Nem todos sabem, muita gente desconhece, que nesse mundo voltarão, para pagar o que fez de ruim, era meu Deus, e cobrar o que fez de bom. Depois que ele faleceu, com o passar do tempo, eu juro que eu senti um vazio, entende? Um vazio. Embora a gente não tivesse esse contato, como eu disse, frequente, mas faltava alguma coisa. Aquela presença dele faz falta para a gente de uma forma geral, para todo mundo, entendeu? A capoeira, que é o nosso bem maior, perde. A gente costuma dizer que quando morre um mestre, queima-se uma biblioteca. E é verdade, não só uma biblioteca de saber, mas a presença dele, a opinião dele, as atitudes dele, trazendo eventos, cursos, participando das atividades, era importante para todos nós. E às vezes passava até desapercebido, que a gente só vai se dar conta disso quando a pessoa realmente falta. O único desejo que ele tinha era que o grupo Bimbas do Sul não se acabasse. No dia 29 de setembro, no aniversário dele, eu fui lá na casa dele, a última foto que eu tive com ele lá. Eu disse, mestre, vou voltar pro grupo, vou assumir, eu não vou deixar o grupo morrer. Então foi a última conversa que eu via com ele. E hoje eu estou aqui. Vocês são um grupo muito unido, porque quando o mestre vai, geralmente o grupo se desfaz. E não está acontecendo isso. Quando a pessoa se vai fisicamente, mas deixa tanta história, tanta memória, né? Tanta vivência aqui, ele estar aqui com a gente, né? O legado dele continua que nem um efeito dominó acontecendo até hoje.
Então eu acho que esse legado, primeiro, ele não pode morrer, porque ele se dedicou toda uma vida para a capoeira, né? Toda a luta dele, não só pela capoeira, mas para trazer a capoeira para Balneário. Por mais que eu tenha uma convicção muito grande que cada um tem os seus sonhos e as suas escolhas, né? Mas eu acredito que há um peso muito grande de não deixar a capoeira morrer dentro como família, né? Porque por mais que os alunos se dediquem, por mais que os professores se dediquem, que as pessoas levem o nome do Grupo Bimbas do Sul, há um peso muito grande de nós como família continuarmos esse legado. Então eu não consigo hoje estar 100% na capoeira, mas eu tento dentro do possível fazer com que, né, o nome dele e nós como família possamos continuar junto dentro desse legado. Mas, e como eu comentei antes, eu acho que é quase que impossível imaginar que outra pessoa vai conseguir ocupar ou ser o que ele foi, né? Outros podem deixar o legado, mas não como ele, né? Então essa semente que ela vai continuar germinando, né, e brotando hoje na nossa vida como alunos, como professores, amanhã com mestres e sucessivamente com as pessoas que virão, né? Eu acho que é uma missão de não deixar a história morrer, né? Por mais que amanhã a gente também não vai estar mais aqui, mas que ela permaneça, e esse documentário é uma forma de deixar esse legado vivo para sempre. Tenho certeza que ele está olhando agora, nesse momento lá, e que ele sabe que a capoeira vai seguir, né? Essa é uma carta do mestre Júnior para sua mãe. Estou com muitas saudades. Me desculpe por não ter ido te ver no Paraguai, mas aconteceram coisas e tive que antecipar minha viagem para a Bahia. Agora já estou aqui há 11 dias. Você sabe como eu queria vir, e eu sei quanto sinto sua falta, mas agora já estou aqui e só voltarei quando realizar meus sonhos e desejos. Serei um mestre de capoeira. E isso levará 2 anos se tudo der certo. Gosto muito de você e este tempo não fará com que eu te esqueça. Quero que você me desculpe, mas eu preciso disso para ter futuro.